Vamos falar um pouquinho agora de segurança pública e repercutindo também o caso que aconteceu hoje de manhã lá no Rio de Janeiro, que surpreendeu muita gente, né? A história do sequestro de um ônibus lá em plena ponte Rio-Niterói, bem cedinho, 6 horas da manhã. Afinal de contas, a gente vai fazer uma análise, né, do que aconteceu com o nosso comandante aqui do BOPE de Santa Catarina, que é o José Ivan Chelavim, que já está aqui com a gente. Tudo bem, comandante? Obrigado pela sua participação aqui no nosso Jornal do Continente. Boa noite para você também. Bom, na verdade foi um caso bastante grave, você deve ter acompanhado tudo isso, né? A gente acompanhou durante todo o dia na imprensa, né? Principalmente pela televisão, a própria Record News deu uma larga cobertura para isso, né? E a gente só está com um retorno aqui no estúdio, gostaria que só que cortasse esse retorninho, que eu acho que está tendo só um barulho, alguma interferência, mas nada que comprometa aqui, né? Bom, eu gostaria de saber do senhor, então, comandante José, qual é a análise que vocês fizeram, principalmente da abordagem que foi feita, né? Hoje de manhã houve todo um aparato policial e, claro, a gente viu também o perfil psicológico que foi dado também durante todo o dia, né, na cobertura do sequestrador, quer dizer, uma pessoa que estava até com uma depressão, segundo até familiares, né? Qual é a avaliação que vocês fazem dessa abordagem que foi feita no Rio de Janeiro? Sim, Alexandre, esse tipo de ocorrência, de fato, elas nos chamam bastante atenção, porque trata-se de uma ocorrência típica de atuação, né, do Batalhão de Operações Especiais, né, onde a gente considera que é uma crise, né, e que precisa ter um gerenciamento dessa crise. Então, uma crise a gente considera como um evento assim não rotineiro, né, e que tem uma ameaça à vida de pessoas, né, como tinha, né, e que exige uma resposta especial da polícia. Então, acompanhando esse caso, e nós já tivemos casos até similares, né, de gerenciamento de crise envolvendo tomada de refém, né? Então percebemos assim que a polícia tem que estar de fato muito preparada, né? Aqui, por exemplo, em Santa Catarina nós temos, né, dentro do Batalhão de Operações Especiais o grupo Cobra, que é o Comando de Busca, Resgate e Assalto, onde dentro desse time tático, né, existe policiais snipers, né, que é o atirador de elite, né? Existe policiais, né, que fazem negociação, né? Então eles têm curso específico para isso, né? Existe policiais explosivistas, né, para a questão às vezes de uma ruptura, né, de entrar num ambiente confinado, né? Claro. E também um time tático para fazer uma entrada emergencial quando uma condição assim, né, de indicadores de violências forem de forma que está extrapolando a negociação, a razoabilidade, né, daquela situação. Então a polícia tem que fazer tomar uma medida de forma muito imediata, né, tal. E para isso, então, você usa, às vezes, até um atirador sniper, né? Ou o assalto tático, que é a entrada de uma equipe tática nesses ambientes, às vezes, confinados. É o tipo de situação que de muito risco sempre, né? E por isso o batalhão, o BOPE, né, não só daqui do nosso estado, mas os BOPs, né, que existem, né, nas unidades federativas, né, eles atuam com essa demanda de ocorrência, que é de alto ou altíssimo risco, e eles fazem uma preparação para tal, né? Claro. Então, assim, tanto, né, fazendo exaustivos treinamentos para isso, né, porque é o tipo de ocorrência que não pode dar errado, né? Certo, E a gente já viu até o histórico, né, do país, né, tal, de algumas ocorrências dessas naturezas que deram um resultado bastante catastrófico, né? Então, por isso que a gente costuma dizer assim que temos que treinar muito, suar muito, né, para poder, quando chegar numa situação como essa, né, fazer um trabalho assim o mais perfeito possível, né? Claro. Porque são vidas que estão ali sendo ameaçadas, né, e precisam de uma intervenção o mais rápido possível, né? Do perfil, né, desse jovem, né, logo de início, assim, só observando pelas imagens, né, que foram divulgadas, né, pela mídia, né, dava para perceber que era um perfil assim, um tanto quanto psicótico mesmo, né? Porque parecia que uma hora ele queria uma coisa, outra hora outra, né? Ele se expunha às vezes com o próprio corpo, né, fora, né, diferente daquele caso do 174, né, onde o Sandro, né,
naquela época, que também era foi um tomador de reféns, né? Ele mantinha as pessoas como escudo humano, né? Nesse caso, ele, de hoje pela manhã, lá na Ponte de Niterói, se expunha bastante, se expunha bastante, então parecia também que ele queria até ser alvejado pela polícia, né? Até quando a gente vê um perfil como esse, até com uma arma de brinquedo, quer dizer que, claro, as polícias ali eles não podiam contar com o fato de que ele estava com uma arma de brinquedo. Então, considera-se que ele estava fortemente armado, que ele, pelo menos com um revólver realmente de verdade. Dá para perceber que realmente ele talvez queria realmente se expor até para tirar a própria vida dele? A questão, por exemplo, dele estar com uma arma, né, de brinquedo, né, isso só foi sido apurado, né, no final da operação, mas ele estava com combustível, né, dentro daquele ônibus, né, e ele inclusive dispôs, né, em recipientes, né, que ele já levou preparado esses recipientes, né, e o combustível, né, já para dentro daquele ônibus, e ele dispôs dentro do ônibus, então assim ameaçando até a fogo, né. Então assim dava para perceber que era uma pessoa assim que tinha um comportamento imprevisível, né. Exato. Dentro da mochila dele ele podia ter faca, podia ter mais armas, enfim, né. Ele podia ter qualquer outro tipo de arma ali, mesmo sendo uma arma branca, né, então, que pudesse causar, né, uma lesão grave nas pessoas. Então, quando a polícia percebeu esse perfil, assim, né, que é da imprevisibilidade, né, dele, então, Claro. Optou em fazer o tiro de neutralização, que a gente chama, né, que é o tiro sniper, visando assim sempre no sentido, né, de preservar vidas. Então, como foram praticamente 39 pessoas que eram passageiros, né, entre motoristas, enfim, né, e até aquelas pessoas que foram liberadas antes, né, todas estavam sendo ameaçadas. Então, a polícia tomou como medida, né, mais eficaz, né, fazer essa neutralização do mesmo, né. Então, nós também usamos esse protocolo, né, como a gente chama de gradação do uso da força, né. Primeiro, numa situação como essa, a primeira coisa é estabelecer um perímetro de segurança. Né. Depois, a gente se estabelece uma negociação exaustiva, inclusive o tempo que for necessário, né, para tentar convencer a pessoa a fazer uma rendição, né? Entendi. E não tendo evolução, né, e tendo esse indicador de violência que ultrapasse a razoabilidade, né, aí sim se emprega um tiro, né, de comprometimento, né, ou até uma entrada tática, né, Claro. de grupos para fazer uma intervenção imediata. Então, pelo protocolo todo, principalmente do BOP, enfim, dos policiais militares, tudo que aconteceu hoje de manhã aconteceu realmente como era previsto, de acordo com o que se faz numa situação como essa. Exatamente. A polícia, de fato, lá do Rio de Janeiro até protagonizou um trabalho bem importante, né, porque realmente era um indivíduo que poderia atear fogo dentro daquele ônibus, né, Sem dúvida. e que poderia, né, mesmo tendo uma arma depois que foi identificado como de brinquedo, ele podia ter uma arma de fato, né, real, né, e como eu disse, né, dentro de uma mochila no interior do ônibus, né. Sim, sim. Não só aquela que ele estava portando. Né. Então, portanto, era uma pessoa bastante perturbada, né, Claro. e que podia ter uma reação das mais diversas possíveis. Colocando em risco aí a vida de dezenas de pessoas. Exatamente. Né? Comandante, muito obrigado pela sua participação, analisando um pouco, né, o que aconteceu hoje de manhã e que realmente está dentro do protocolo tudo o que aconteceu, infelizmente, com a morte, né, Exatamente. de uma pessoa. A morte é algo que, assim, que nunca a polícia quer, né? Sem dúvida. Esse sempre é o último recurso e o melhor louro, por exemplo, numa ocorrência como essa, é tirar todos com vida, né? Inclusive o próprio agente criminoso. Que eram as pessoas que eram vítimas dele, né? Sim. Tá certo. Comandante José, muito obrigado, hein? Imagina, pela sua participação. Bom trabalho para vocês daqui para frente aqui no nosso estado. Obrigado. Obrigado. Boa noite para você.